Esperança em Cristo Jesus, amém? Prazer muito grande de poder estar aqui. Minha esposa não pôde, nós recebemos visita e a gente quase pediu para eles irem embora, mas a minha esposa ficou fazendo sala e aí eles foram para almoçar, estão almoçando até agora. Mas quando a gente está com um pouco de Deus, duas coisas que a gente gosta de fazer: comer e falar. E aí a gente começou lá por volta da 1 da tarde e me retirei só um pouquinho para poder buscar a Deus, para estarmos juntos aqui nesse tempo. Então, um privilégio muito grande, uma alegria muito grande de poder estar aqui com os amados irmãos e agradeço desde já. Se eu não estou enganado, o tema do retiro aqui é desafios para tempos difíceis ou final do tempo, não é verdade? E olhando nessa perspectiva, eu tenho estudado o livro de Atos, é um livro em que eu sou profundamente apaixonado, e cada capítulo eu tenho estudado, e eu tenho chegado ao final, capítulo 28, se você está com a sua Bíblia aí, abra, por favor, capítulo 28, versos 1 a 6, se você não trouxe Bíblia, diz assim: perdão pastor, vou evangelizar minha Bíblia, na próxima oportunidade estaremos juntos com ela adorando o Senhor. Então, Mateus capítulo 28, versos de 1 a 6. Para quem não me conhece, sou casado com a Sandra há 36 anos, ela me aguenta, nordestino, Cabo da Peste. Temos um filho, Benjamin, 32 anos, casado há 5 anos, com a Zi, é uma filhota que a gente recebeu de presente da parte de Deus. Minha esposa é professora de música, nosso filho é professor de inglês e de educação física, é a nossa nora, administradora de uma empresa. Então nós somos felizes por termos essa família em Cristo Jesus. Atos 28, versos de 1 a 6 diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele, Paulo, era um Deus. Superação, queridos. Estamos vivendo dias em que a gente precisa se superar em muitas circunstâncias. Você vai no trabalho e às vezes você vai ouvir, ver e presenciar situações em que você não pode reagir como talvez antes você faria. Você vai para a universidade e a maneira de você encarar as aulas precisa de superação. Você lá na sua escola, seja que série for, como professor, como aluno, a sua maneira precisa ser diferente, de superação. Há circunstâncias, há momentos e há movimentos que vão surgindo. Então, quando falamos de superação, eu fiz ali em cores diferentes, porque a gente precisa ter muitas vezes uma superação no momento como estamos vivendo. Por exemplo, muitos de nós ouviram em algum momento o que está acontecendo na Turquia e na Síria, um terremoto. Então eu escolhi uma foto do que está acontecendo. Se você olhar em algum vídeo, você fica estarrecido. O terremoto que abalou e matou milhares de pessoas.
Então aconteceu, queridos, graças a Deus a gente fala que no Brasil não tem terremoto. Eu já passei por uma série de terremotos, e eu lembro de William e Márcia Carrilho, missionários, eles estavam no Chile. 25 anos não chovia, eles chegaram e começou a chover. Tinha gente que tinha nascido, nunca tinha visto chuva. Quando começou a chover, foi para fora para ver como é que é a chuva. Na semana seguinte, eles tinham acabado de comprar uma TV novinha, e naquela noite começou um terremoto. E aí, o Rafael Carrilho, o filho, dormia, gente, que nem uma pedra, nem percebeu que tinha terremoto. A Carol, a filha, tentando se chegar no quarto dos pais, porque no terremoto é difícil até de caminhar. O William, que é o pai, tentando chegar no quarto para proteger a filha, e a Márcia segurando a TV que tinham acabado de comprar. Cada um tentando se superar em uma situação. É um terremoto, a primeira vez que você vive é inesquecível. Ou então quando você está numa cidade, um vulcão entra em erupção. Imagina, cidade de Pucón, sul do Chile, a gente chegando para fazer um passeio e de repente a gente ouve um barulho e a mensagem é: voltem para Temuco, porque o vulcão está entrando em erupção. Para quem nunca viu, imagina, eu que sou curioso, teimoso, doido, eu queria ver a erupção. O cara falou: você é doido, cara, vamos embora. E aí você via a fumacinha saindo, e eu achando mal barato. Os outros falaram assim: tu é doido, cara, vamos embora. Superação, momentos, experiências que a gente vai vivendo, e a gente precisa se superar. Circunstâncias, às vezes emocionais, a gente é decepcionado por alguém, e quanto mais a gente confia na pessoa, e essa decepção acontece, mais difícil é da gente superar aquela situação. E esse é o contexto, então, que a gente vai olhando. Paulo aqui, queridos, foi uma testemunha fiel, poderosa, do poder transformador de Deus na vida dele. Desde quando Paulo estava indo para a estrada de Damasco, até o momento em que ele foi entregue como mártir e morreu por amor a Cristo Jesus em Roma, ele foi um grande e poderoso pregador do Evangelho da graça de Cristo Jesus. E esse texto aqui, de capítulo 28, vai falando qual é o momento. Paulo havia apelado para César, porque o anjo do Senhor se colocou ao lado de Paulo e disse: não temas, assim como você tem dado testemunho aqui, você também vai dar lá em Roma. E aí então, Paulo está nesse trajeto dentro de uma embarcação, indo em direção a Roma. Quando ele chega em Roma, ele vai ser preso por alguns anos, e depois ele vai ser mártir. Ele é decapitado, tem até uma foto aí, em que, pode voltar, aí, ele foi decapitado, a mando de Nero, o imperador, que não se contendo, porque ele colocava guardas na prisão, para guardar Paulo, e esses soldados iam se convertendo, vidas transformadas. Eles tiravam aqueles soldados, mandavam outros novos, e Paulo ia pregando, Paulo ia ministrando o coração. E esses soldados, depois de vários convertidos, começaram a deixar que amigos de Paulo pudessem chegar lá na prisão e ter aquela visita. Nero, então, indignado, mandou que Paulo fosse decapitado. Esse é o contexto, queridos. Se você olhar o capítulo 27, você vai perceber que Paulo e mais 276 pessoas, dentro de uma embarcação, eles estão indo em direção a Roma, e vem uma tempestade. Eu nasci em Recife, sou criado na praia, e eu vi uma vez uma tempestade numa jangada, aquele barquinho que não tem lateral, é só ali, ó, reto. Gente, me bateu um pavor, um desespero. E a jangada não tem motor, não, é tudo a vela. E o problema é que o vento estava vindo contrário, ao invés da gente ir para a praia, estava nos levando para mais dentro, em direção à tempestade. Imagina o desespero, a gente baixou as velas, começou a puxar aquela jangada ali, ó, no braço, tentando chegar antes da tempestade nos alcançar a praia. Graças a Deus isso aconteceu, mas foi diferente aqui. Você vai ver uma embarcação aí,
e você pode imaginar a tempestade sacudindo o barco, desespero muito grande em alto mar. À noite você não tem noção de nada, de direção. Você fica com medo de tubarão, de peixe, você fica no desespero tremendo. Só que o anjo do Senhor veio a Paulo, capítulo 27 de Atos, verso 22 a 25 diz assim: mas agora, Paulo falando para os marinheiros, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, da parte de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Imagina, Paulo era um preso, um condenado, e ele estava encorajando a 276 pessoas naquela embarcação. O barco estava sendo sacudido, irmãos, é impressionante, é um medo tremendo, e ele está dizendo: ó, coragem, anime-se. E Deus nos fala nessa noite que a gente precisa, apesar da tempestade da vida que nós temos, como estavam cantando, entender que Deus está no comando, que Deus está soberano em todos os momentos. O navio, queridos, se perdeu no meio da tempestade. Isso está descrito em Atos capítulo 27, de 41 a 44, e Deus disse que ninguém ia se perder. Olha o que diz, verso 41, mas o navio encalhou num banco de areia. Isso é terrível, porque você para, as ondas vêm, vai sacudindo, vai batendo, vai quebrando tudo o que encontra pela frente. Onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Você pode imaginar, numa circunstância como essa, vendo o perigo, olhando, não tem como escapar. E aí, os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo na terra. Você pode imaginar a cena? Quem sabia nadar, pulou e foi nadando. E quem não sabia? Meus irmãos, eu estava em dezembro, tive o privilégio de ir a Israel, e nós fomos visitar o Mar Morto. 96% de concentração de sal. Você não pode mergulhar de cabeça. Eu sei disso, mas o cenário era lindo, era fantástico. Eu não resisti, fui lá e com os olhos fechados, né? Porque senão pega sal, joga no olho para você ver o que acontece. Coisa linda, me senti como Pedro andando sobre as águas. Era algo fantástico, algo que não dá para esquecer, mas o mar que não estava calmo, havia tempestades, havia momento em que as ondas sacudindo causavam pavor, medo, desespero. Eu vou morrer. E aí eu lembro disso, que meu pai até agora não é crente, mas ele se dizia ateu. E um belo dia, andando com o carro dele lá em Recife, bateram numa ponte, e a ponte era nessa direção e o carro ficou assim. E ele dizia para mim que a primeira coisa que ele falou, mencionou, na hora em que ele via a morte, foi: meu Deus, me socorre. E ele se dizia ateu. Hoje, ele não é ateu, está lendo a Bíblia, e eu creio que Deus, através da sua palavra, vai ministrar o seu coração. Em nome de Jesus. Aqueles 276 tripulantes, então, vai em direção a uma ilha, a ilha hoje chamada de Malta. Mas o nome dela é Melita. Melita por causa do mel. Era uma ilha que produzia mel e reproduzia a venda de mel como sustento daquela ilha. Hoje é chamada de Malta. E Malta quer dizer lugar de refúgio. Olha que interessante.
No meio da tempestade, Deus providenciou um lugar de refúgio. Imagine você de férias numa ilha como essa, no mar Mediterrâneo, água quente, bonita, cristalina, né? E aí ela fica entre a Sicília, pertencente à Itália, e a África, bem no meio do caminho, um lugar lindo. Não conheço ainda, mas se Deus permitir, irei conhecer. E é interessante que o texto vai dizendo, capítulo 28, verso 2, que os habitantes ali de Melito, de Malta, foram rapidamente socorrer, ajudar, trazer conforto não somente a Paulo, mas para os 276 tripulantes que escaparam com vida. E aí o que acontece? Paulo então, ele está juntando gravetos ali, fazendo fogo, porque estava chovendo e fazia frio. E de repente, quando ele vai juntando os gravetos para pular, uma serpente, uma víbora, começa a morder e fica pendurada na mão dele. O que você faria? Nós estávamos alguns meses atrás, lá em Bodoquena, nós estávamos no chamado Betione, mas mudou de nome, acho que é Cachoeira agora. Nós estávamos vindo de uma cachoeira para outra, são 31 cachoeiras lá, nós conhecemos mais ou menos umas 7 naquele dia, e voltando, um menino de 9, 10 anos, junto com o guia, conversando, tinha uma cascavel, e a cascavel, ela começou a fazer barulho, se levantou, porque tinha um ninho ali, e ela querendo proteger o ninho, ela tentou, em proteção, fazer barulho, e aí o guia pegou a vara que ele tinha em mãos, tirou a serpente, colocou mais para longe, nós passamos em segurança. Mas o grito daquela criança, quando viu a cobra lá, eu não sei se a cobra ficou com mais medo ou a criança que ficou com medo da cobra, mas a gente ficou mais preocupado com o grito daquela criança. Uma cobra. Se uma cobra aparecer aqui, irmãos, vai ter gente que vai aprender a voar. Paulo então pega aquela cobra, joga no fogo, o povo começa a olhar, esse cara vai inchar, vai morrer, vai cair a qualquer momento. Só que isso não acontece. Isso não acontece. E eles começam a imaginar o que vai acontecer. Paulo então, ele entendendo o que diz lá em Marcos 16, 18, que diz assim: pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Embora fosse uma serpente, uma víbora venenosa, que picou a Paulo conhecia o poder da palavra, e Deus, misericordioso que é, o livrou e o poupou de todo o mal que poderia arruinar. Paulo então, ele estava vivendo ali um naufrágio, depois uma picada de cobra, de uma serpente. Só que havia outras serpentes ali, que poderiam arruinar a sua vida e o seu ministério. Existem serpentes na nossa caminhada de vida, que tem um propósito de envenenar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e petrificar os planos e projetos de Deus para a nossa vida. Então eu quero que você diga assim: sacode a serpente. Fala para a pessoa que está ao seu lado: sacode a serpente, irmão. E aí então nós vamos aprender. E eu escolhi tudo com a letra C para facilitar a gente gravar, para ser mais didático. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: sacode a serpente da crise. Repete comigo: sacode a serpente da crise. Versículo 3 diz assim: Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Ou seja, aquela serpente mordeu, ficou pendurada na mão de Paulo. Ali foi um momento de crise. Você pode imaginar a cabeça de Paulo? Meu Deus, eu escapei do naufrágio, agora sou mordido por uma serpente. Talvez Paulo estava pensando que pelo fato de estar trabalhando lá, ajudando gravetos, ajudar alguém, fazer o bem, ele ficaria isento de lutas e tribulações. Às vezes nós pensamos exatamente assim: não, eu estou fazendo algo para Deus, então vai tudo acontecer sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Eu quero dizer para você que você está enganado, porque quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, o inimigo não quer, ele não vai ficar parado. Ele vai tentar impedir, ele vai tentar
fazer você desistir, retroceder, duvidar do poder e da graça de Deus. Paulo poderia ter exigido, queridos, um tratamento especial, diferenciado quando chegou na ilha, mas não foi isso que aconteceu. Às vezes nós acreditamos que quando estamos servindo ao Senhor, nós temos um escudo de proteção, que nada de ruim vai acontecer com a gente. Eu lembro que fomos convidados para fazer um casamento, e a noiva mandou a localização do local, e eu e minha esposa fomos, terno e gravata, tudo bonito, cheiroso. Você pega aquela estrada saindo pela UCDB e vai embora. E aí o GPS disse assim: você chegou ao seu destino. Você olhava para a direita, nada. Você olhava para a esquerda, nada. Coloquei o GPS de cabeça para baixo e tal, e ele dizia a mesma coisa: você chegou ao seu destino. Eu falei assim: destino errado. Fiz minha volta, fui vendo e falei: ó, deve ser por aqui. Entrei numa chácara, na parte de areia, e aí descobri que não era lá. Na volta o carro atolou. Pensa no desespero. Minha esposa: e agora? Eu falei assim: está tudo certo, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai trazer livramento. O carro não ia para frente, não ia para trás. 5 minutos depois, passa uma caminhonete, e aí eu estava vendo pelo retrovisor, um pessoal viu, porque eu tentei sair, subiu a areia, já vi umas 3 pessoas, com pai e tudo. Eu nem pedi ajuda, Deus já foi trazendo pessoas para ajudar. Aí a caminhonete lá pegou a corda, amarrou no carro, eu falei: agora vai mesmo, quebrou a corda. Emendou a corda, vai, agora vai mesmo, quebrou pela segunda vez. Aí o pessoal pegou a pá, tirou, aí saímos de ré. Ao invés de ir para frente, a gente saiu de ré. E aí conseguimos, nesse interregno, a noiva disse: pastor, o senhor já chegou? Eu falei: sim, já cheguei, estou atolado aqui, mais ou menos perto. Me manda uma nova localização, porque a gente está perdido. E aí a gente conseguiu sair. Chegando lá, tinha um rapaz saindo com uma caminhonete. Aí eu só falei para a recepção: o cara está indo me socorrer? Tá. Eu falei: mas você ia para onde? Não sei, eu ia achar o senhor. Eu falei: você tem pá, corda? Não. O que você ia fazer? Você ia atolar que nem nós. Mas Deus providenciou o livramento, a direção. O casamento foi uma bênção. Mas parece que a gente pensa que o fato de estarmos fazendo a obra de Deus será isento de provação, de dificuldade. Não vai ser assim. Na maior parte das vezes nós vamos ter lutas, obstáculos, porque o inimigo quer impedir, e Deus vai usar o impedimento para nos ensinar a confiarmos que Ele tem todo sob o controle. Se você perguntar para Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas ele perdeu tudo: animais, habitação, servos e os 10 filhos. Perdeu. A esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre em paz. Ele disse: não, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na nossa caminhada de vida cristã, vamos passar por momentos desesperadores. Se você perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 lá na Babilônia, que tinham que se dobrar diante do rei da Babilônia, ele diz assim: se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo, mas se Ele não quiser, nós vamos morrer. E eles foram jogados. A Bíblia diz que aquilo aumentou 7 vezes mais, que as pessoas que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. E depois de um tempo, o rei deu uma olhada e falou: nós não jogamos 3, tem 4 lá, e um parece como um anjo. A nossa caminhada de vida de fé, haverá momentos em que nós vamos passar por crises na nossa vida, na nossa correria. Se você olhar Jó capítulo 14, verso 1, diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Talvez vocês, para realizarem o retiro aqui, tiveram várias dificuldades. Oramos pela Débora, foi isso? Isso. Por causa da gestação dela. Eu tenho certeza que ela gostaria de estar aqui, mas ela não pode.
Tem gente, queridos, que gostaria de estar aqui no seu lugar, mas nem sabe da existência dessa igreja e dessa oportunidade. Estava mostrando para o pastor Galdinei, lá em Asbury University, em Kentucky, há mais de 150 horas, aquela universidade, num culto simples como o nosso aqui. O texto era de Romanos capítulo 12, versículo 9. Uma pregação bem simples, e Deus acabou o culto. Aqueles jovens estavam saindo, de repente começaram a voltar, adorando a Deus, começando a orar ao Senhor, e depois de 100 horas, isso explodiu notícia no mundo inteiro. Estava mostrando que antes de vir aqui ao público, 4.400 pessoas conectadas online e o templo cheio. Hoje de manhã tinha 15.400 pessoas conectadas online e o templo cheio, e não parou. Quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, para a vida cristã, a gente vai percebendo que nós teremos muitas aflições. Eu lembro do Rudy tem a foto dele aqui, né? João fala, João 16:33, eu venci o mundo. Você tenha ânimo, vai ter tribulação, mas eu venci o mundo. Mas a foto seguinte mostra do Rudy. O Rudy é aquele que tem a setinha lá na cabeça. Dia 26 de janeiro multiplicamos um pequeno grupo. O Rudy, irmão do Adriano. Adriano hoje é supervisor de pequenos grupos. E aí convidava seu irmão, vamos rapaz, vamos para a igreja, vamos para um pequeno grupo. Ele não, durante meses. Até que a Luciana, esposa do Adriano, mudou de estratégia. Ao invés de o Adriano convidar o Rudy, então a Luciana, esposa do Adriano, começou a convidar a Márcia, esposa do Rudy. E aí ela disse assim, nós vamos. Não sei como, mas nós vamos. E aí a Márcia falou então para o Rudy, bem, a Luciana nos convidou e eu disse que nós vamos. E ele disse assim, tudo bem, nós vamos. Não vamos falar nada, nós vamos chegar quieto e sair mudo, e quando terminar a gente vai embora, vaza. Tá bom. Mas é um pouco de Deus, é um pouco de oração. E quando chegou lá, o Rudy na primeira oportunidade começou a falar, abriu o coração, chorou, todo mundo chorou, e ele não faltou mais. Ele continua a cada dia, no dia da multiplicação ele falou assim, eu preciso falar, eu quero dar o meu testemunho. E eu fui ouvir o testemunho dele, alguém que dizia não para Deus, não para Deus, não para Deus. Só que chegou um momento que ele falou assim, tá bom, eu vou só para cumprir o compromisso e vem. Você não faz ideia do que a sua oração, o seu investimento pode impactar a vida de alguém. Conhecemos a Gisele. A Gisele chegou na igreja, não tem uma foto dela aí, mas a Gisele antigamente tinha saia longa, depois mini saia, e hoje é praque saia, conhece? A Gisele chegou com essa praque saia, porque se ela senta, meu Deus do céu. E ela chegou, estava eu e o pastor Leno na recepção. Quando eu vi a cena, eu já saía, quando o meu Leno falou, deixa ele se virar com isso sozinho. E aí ela queria entregar o dízimo e oferta missionária de fé. E o Leno falou assim, você está em pequeno grupo? Ela falou, não. E você gostaria de conhecer? Sim. Você é jovem, você é casada, solteira ou desesperada? Ela falou assim, eu sou desesperada. Aí falou assim, você mora em que região? Tal região. Ah, então é lá na região do pastor de Djalma. Aí ele me chama. Eu vim olhar para ele, né? Você não presta mesmo. E aí caiu para mim. E era PGM na nossa casa, começando no dia 17 de agosto de 2017. E aquela moça foi para um pequeno grupo. O pai dela era crente, ela querendo ir para a igreja, mas estava envolvida com um homem casado, que também dizia ser crente. E ela foi ouvindo a palavra de Deus. Vira e mexe a Gisele, ela já deu esse testemunho lá na igreja. Vira e mexe, ela se firmava e de repente sumia. Se firmava e de repente sumia. E aí a gente foi fazer a nossa primeira multiplicação em março de 2018. E a gente nunca excluiu a Gisele, embora ela oscilava, vindo e saindo, vindo e saindo. E aí a gente tinha uma parede de vidro, uma porta de vidro, colocava as fotos das saídas, indo no strike boliche, piquenique, no Morro do Ernesto e tal. E em algumas fotos aparecia a Gisele. E aí chegou o dia da multiplicação, ela foi, sentou e ela perguntou assim, pastor, posso dar uma palavra? Eu falei, meu Deus, e agora? Mas, a expressão de Deus assim,
libera, deixa. Ela ficou de pé, começou a chorar, começou a dizer: eu não mereço estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Eu começo a ver essas fotos, vocês nunca desistiram de mim. Mas eu quero dizer que a partir de hoje isso vai mudar. E ela já tinha falado isso algumas vezes, e tudo continuava do mesmo jeito. E a gente imaginou, vai continuar do mesmo jeito. Mas aquele dia, Deus escolheu para mudar a história da Gisele. Ela começou a se firmar, ela rompeu o relacionamento com aquele homem casado, ela foi para a igreja, começou a mudar as roupas que ela tinha, ela chegou em casa com sacos de roupa para doar. Ela falou assim: filha, se isso não serve para você, não vai servir para ninguém, vamos tocar fogo nisso daí. E ela começou a se vestir melhor, ela trabalhava numa clínica, na área de raio-x, e naquela semana um médico se suicidou. Ela chegou quebrantada no pequeno grupo. Eu não fiz nada. Eu conheço esse evangelho que transformou minha vida e eu não fiz nada. Na semana seguinte, um outro médico tentou pela segunda vez suicídio, não conseguiu, foi para a cidade de Jardim e ela disse: olha, eu quero que vocês olhem por mim, eu vou lá falar de Jesus para aquele Guilherme, o nome dele. Nós oramos, ela foi, falou de Jesus. O Guilherme então decidiu voltar a Campo Grande e conhecer esse pequeno grupo doido, e foi. E lá no pequeno grupo ele aceitou Jesus. Começamos a fazer um estudo bíblico com ele. Ele se batizou, ele se firmou na igreja. E aí era mês de junho, dia dos namorados. Era o único que não estava namorando, era o Guilherme e a Gisele. Falou assim: ó, vocês vão ser os únicos, vão ficar de fora. Vamos fazer o seguinte: está aqui os convites, vocês nem precisam pagar, mas só para vocês não ficarem de fora, vão no jantar. E aquele foi o dia que eles começaram a namorar. Junho, dia dos namorados, começaram a namorar. Dezembro, ela dando testemunho, falou assim: eu não sabia que Deus iria usar para eu ganhar o meu marido, nós vamos casar. Ele é branquelo, gente, ficou de pé, ficou vermelho, amarelo, rosa, azul, com a vergonha, mas ele falou assim: é verdade, foi batizado, casamos, eles estão felizes até hoje. Sabe, queridos, a gente precisa sacudir a serpente da crise que vai vindo e vai se aproximando cada vez mais sobre a nossa vida. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: sacode a serpente da crítica. Repete comigo: sacode a serpente da crítica. Versículo 4 vai dizendo o seguinte: quando os habitantes da ilha viram uma cobra, serpente, agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. É interessante, queridos, que Paulo ele já tinha encorajado a tripulação, 276 pessoas, ninguém vai se perder, o barco vai, mas as nossas vidas não. Está lá então mordido pela cobra, o pessoal começa a acreditar, está vendo? Está vendo? Escapou do mar, mas não vai escapar da serpente. É interessante que ali o mar ele tem o nome de um deus chamado Netuno. Na cultura, principalmente italiana, europeia ou do folclore, tem lá Netuno, deus do mar. Ele escapou da mão daquele deus do mar, mas não vai escapar da justiça daquela deusa chamada Nemesis. Não vai escapar. Queridos, as pessoas vão nos criticar. Pode ter certeza que você não está sozinho. Eu lembro muito bem que quando eu não era crente, lá em Recife, no meio da minha família, eu podia beber, fumar, aprontar, ninguém dizia nada. Mas a partir do momento que eu me tornei crente, qualquer deslizzinho pequeno, o pessoal dizia: mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Quer dizer, quando eu não era crente, tudo liberado. Agora que eu sou crente, por menor que seja, você não é crente? Queridos, eu e você vamos passar por críticas. E às vezes, da minha esposa, do meu filho, do meu marido, de alguém que está próximo. A gente vai receber. Vai ter momentos que a crítica está correta, porque nós erramos e merecemos a crítica. Mas vai ter muitos momentos que nós vamos ser criticados por não fazermos nada de errado. Nada. É mais ou menos assim.
você chega lá na igreja, deixa uma caneta. Você sabia que não é um pouquinho mais caprichado, bonitinho, você esquece. Claro que você na semana seguinte vai voltar, ela vai estar lá no banco, igualzinho do jeito que você, sim ou não? Tem alguém que está dizendo assim, vai não. Vai não. E a gente tem até um versículo bíblico para dizer isso, né? Que está escrito em 2 João 3,14. Arrecado não é roubado. Se eu não pegar, alguém vai pegar. Então eu vou pegar. Exatamente. 1 João 3,14 diz assim. Sabe, queridos, quando o povo de Israel, por exemplo, criticou Moisés, e muitas vezes, o próprio Senhor Jesus foi criticado. Está lá em Mateus capítulo 9, quando dizem assim sobre Jesus: diante disso, alguns mestres da lei disseram assim mesmo: este homem está blasfemando. Se você olhar no mesmo capítulo 9 de Mateus, versículo 34, mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Aqueles que deveriam evangelizar, estar conectados ministrando a palavra de Deus, estavam criticando o próprio Jesus. Se Jesus foi criticado, eu e você seremos criticados, com certeza, infelizmente. Agora, eu e você precisamos ter muito cuidado com as críticas, porque elas vêm com o propósito de nos fazer parar, desistir, diminuir o ritmo da nossa caminhada com Deus. Números capítulo 11, de 1 a 14, mostra o povo se rebelando. Aconteceu, Números 14, de 1 em diante, diz assim: aconteceu que o povo começou-se a queixar-se das suas dificuldades ao ouvido do Senhor. Parece algo similar. Eu e você dizendo: mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, porque eu sou permitido tudo isso acontecer comigo? Senhor, logo comigo, por quê? O povo de Israel estava se queixando. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Verso 2: então, quando o povo viu isso, clamou Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Eles estavam criticando Moisés, mas quando o bicho pegou, falou assim: Moisés, ora por nós. Verso 10: Moisés ouviu a gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Queridos, cuidado com esses momentos de murmuração. Murmuração é um dos 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida. Talvez você não é da mesma época que eu, tenho 57 anos, mas tinha um filmezinho de desenho animado que dizia das hienas. Céus, vida, força. Às vezes eu e você nos colocamos exatamente assim, dizendo para Deus: Deus nos dá um emprego, abre porta de emprego, e alguém entra lá, bate lá na sua casa para oferecer emprego, e fala: não, eu estou cansado, evitando a fadiga, não vou me levantar nada. E você continua reclamando: Deus, abre uma porta, o emprego está chegando lá na sua porta e você não está atendendo. O que você vai fazer diante das críticas? O desafio é ser como Moisés. Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Ele continuou liderando o povo. Não tenha medo da crítica, queridos, ela virá com certeza. Continue liderando. Seja como que Jesus, mesmo diante das críticas, ele foi para onde? Ele foi para a cruz do Calvário, morreu até por aqueles que o criticavam. Ele morreu. Queridos, não tem jeito, seja de acordo com a vontade de Deus, com crítica ou sem crítica. Hebreus 12, versos 1 a 3 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, em algumas versões embaraça, e do pecado que nos rodeia, nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3:
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você for no YouTube procurar a vida de Mary Jones, uma adolescente, 10 anos, pré-adolescente, 10 anos, aprendendo a ler lá no país de Gales. Sabe qual era o sonho dela? Ter uma Bíblia. Esse era o sonho. Nem ela, nem os pais tinham uma Bíblia. Tinha uma pessoa naquela cidade que tinha Bíblia, ela ia lá para ouvir a palavra de Deus. O pastor da igreja dela tinha Bíblia, então ela prestava atenção. E ela começou a receber a mesada juntando durante 6 anos. Aos 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Durante 6 anos, toda a mesada que ela recebia, ela juntava para comprar a sua Bíblia. E aí, quando ela completou 16 anos, ela foi andando a pé 40 quilômetros para a cidade, onde tinha um vendedor de Bíblias. E ela foi descalça, com sapato na mochila, para que ela, quando chegasse lá, não passasse vergonha dizendo assim: não tenho condições de comprar a Bíblia, e o vendedor não vendesse para ela. E ela não sabia o endereço. Ela chega naquela cidade, maior do que o vilarejo onde ela morava, e ela foi perguntando quem era o vendedor de Bíblias, quem vendia, até que chegou e encontrou a casa daquele senhor. Ela conta a história, e aquele vendedor, ele fala: olha, eu tenho uma Bíblia, mas ela já está encomendada para um outro senhor, Jones, e eu não posso vender. E aquela menina de 16 anos começa a chorar. O vendedor de Bíblias ouve de novo a história dela, se comove e diz assim: bem, aquele senhor Jones, ele já sabe ler em outros idiomas, então eu vou dar outra Bíblia para ele e vou dar essa na sua idioma em inglês para você. E ela foi, voltando descalça de novo, porém agora correndo para chegar em casa e poder mostrar a Bíblia e começar a ler a Bíblia. 16 anos, e por 6 anos juntando todo o dinheiro para comprar a Bíblia. Eu lembro de uma outra história tão verdadeira como a da Mary Jones. A tribo Concomba, em Gana, norte da África. Ronaldo Mendoza foi missionário com a sua esposa Marisa durante vários anos. E eles traduziram o Novo Testamento para a língua Lipodê. E quando foi entregar a Bíblia, queridos, aquela tribo Concomba, ele dizia assim: o Cadiá é o homem branco, e dizia: eu fico imaginando vocês lá no Brasil, como você diz, que tem Bíblia de estudo, Bíblia anotada, Bíblia para mulher, Bíblia para o hospital, e aquele líder da comunidade dizia assim: eu fico imaginando que a coisa que vocês mais fazem no Brasil é só pensar em Deus, tamanha quantidade de Bíblias que você tem. O missionário engole seco e diz assim: ó Deus, se ele soubesse quanto que a gente despreza a tua palavra. Sabe, amados irmãos, nós vamos ouvir críticas, nós vamos passar por momentos de crise, mas o desafio: sacode a serpente da crise, sacode a serpente da crítica e começa a caminhar segundo a vontade de Deus. Última coisa que eu aprendo aqui nesse texto, versículo 6, me ensina sobre sacode a serpente do cinismo. Repete comigo: sacode a serpente do cinismo. Versículo 6 vai dizendo: eles porém esperavam que ele, Paulo, começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Olha como as coisas mudaram. Eles estavam dizendo: esse cara aqui escapou da morte do mar, mas não vai escapar da morte da serpente. E nada aconteceu. O texto vai dizendo que eles esperaram muito tempo. E aí eles viram que nada acontecia. Começaram: ele não está sendo julgado, esse aqui é um Deus. Você pode imaginar a cena como muda? Quantos aqui, eu e você, já passamos por um momento de cinismo? Você é crente? Não acredito. Isso me faz lembrar um casal lá de Naviraí. Eles ganhavam, eles moravam numa casa
de madeira, cedida por um homem que tinha uma chácara. Por dó das 3 crianças, cedeu o espaço. Eles não conseguiam pagar a água e a luz. O homem ganhava um salário mínimo e a esposa ganhava um salário mínimo, o João e a Maria. 3 filhos, e os filhos sempre estavam doentes, então eles sempre estavam gastando dinheiro com remédios por causa deles. Só que eles gastavam, cada um, 60% do que ganhava em bebida. Cada um deles. 40% era para fazer todo o restante, comer, comprar remédios para os filhos. Sempre estavam doentes. Era chão batido, não era piso, era chão batido, casa de madeira. Mas um dia, o João foi alcançado por um amigo do trabalho com o Evangelho. O João decidiu aceitar Jesus. João mudou de vida, falou para sua esposa, ela foi visitar e aceitou Jesus. Eles então começaram a parar de beber e começou a sobrar dinheiro. Eles decidiram então alugar uma outra casa melhor e foram gratos, saíram daquela casa, deram uma oferta para aquele Senhor que tanto os abençoou. E aí então, quando mudaram para casa, perceberam que os filhos pararam de ficar doentes, porque era uma casa que tinha mais higiene, mais cuidado. Eles foram avançando. E aí ele estava estudando, se batizou, e um belo dia, ele andando na rua, encontra os amigos do bar, que dizem assim para ele: ô João, é verdade que você está indo para a igreja? É verdade que você está dando dinheiro para um pastor? Ele falou: é verdade. Antes eu gastava 60% do meu salário em bebida, agora eu estou dando 10% lá na igreja, ainda estou no lucro, porque eu dou 10% e fico com 50% que eu gastava antes para minha família, e vocês continuam gastando 60%. Nunca mais os amigos questionaram ou zombaram. Às vezes a gente vai ouvir: você agora é crente, isso não vai dar certo, você não vai aguentar, larga a mão, se você não fizer, você vai perder a oportunidade, você precisa ser esperto. São cinismos que vão acontecendo. E queridos, é fácil a gente ouvir de não crentes, mas às vezes vai acontecendo no nosso meio. Exemplo, 1 Samuel capítulo 17, dos versos 28 a 51, Davi foi orientado pelo pai: vai lá ver notícias do seu irmão. Estavam lá, Saul era o rei, eles estavam diante do filisteu, e cada dia o filisteu dizia: ó, se alguém tiver coragem, venha lutar comigo. Se vocês nos vencerem, nós vamos ser escravos. Se nós vencermos você Israel, vai ser escravo nosso. E Davi foi lá, né, com queijo de Minas, um pão lá gostoso, levou para os seus irmãos. E aí um dos seus irmãos começa dizendo o seguinte aqui, ó, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E verso 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra o filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Vai ter pessoas que vão ser cínicas com você, vai ter pessoa que vai zombar de você, vai ter pessoas que não vai acreditar em você. Por isso você precisa saber a quem você deve obedecer, a quem você precisa ouvir. É interessante que lá em João capítulo 7, de 1 a 8, os próprios irmãos de Jesus, diz o texto: pois nem os seus irmãos, os irmãos de Jesus, criam ou acreditavam em Jesus. João 19:30 vai dizendo: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Sabe, amados irmãos, tem momentos na nossa vida que nós vamos viver crises, tem momentos que nós vamos viver críticas, tem momentos que nós vamos viver sinistro. Pessoas não vão acreditar, você, mas Deus nos dá a oportunidade de a gente viver superação. A gente precisa superar. Às vezes a gente vai ouvir: pau que nasce torto, o que é que diz? Morre torto. Eu quero dizer para você, pode até nascer torto, mas Deus endireita, Deus muda. Eu lembro muito bem de uma jovem. Essa jovem, a Anne, nos Estados Unidos,
ela, durante o ensino médio, gostou de um rapaz, começaram a namorar, a Anne era crente. E na desculpa, na igreja não tem rapazes, ela começou a namorar um rapaz não crente. Pouco tempo depois, engravidou, e o rapaz vazou, e ela decidiu ter aquela criança sozinha. A Anne era líder dos jovens na sua igreja. A Anne teve que entregar a sua liderança. O sentimento de culpa que nós cantamos aqui, começou a reinar na vida dela, e ela se sentia desprezada, desprezível, inútil. E aí ela terminou o ensino médio e foi para a faculdade. Na faculdade ela encontrou o John. John é um crente em Jesus e queria namorar com ela, mas ela se sentia suja, indigna, e ela resistia, até que o momento o John falou assim: vamos namorar, não quer dizer que nós vamos casar, eu gosto de você e eu quero honrar a tua vida. Eles começaram a namorar, tiveram várias oportunidades, e o John falava assim: vamos orar para que Deus nos dê o controle dos nossos impulsos, do nosso namoro, para que a gente tenha santidade. E a Anne chorava, porque dizia: eu nunca tenho uma grande oportunidade de encontrar um homem como esse, eu sou suja, eu errei, eu pequei. Até que o John então pede em casamento a Anne. Os pais ficam felizes, mesmo tendo uma criança, ele aceita o desafio de casar com ela, mesmo tendo uma criança. E chega na igreja, o John está lá, todo bonito, pronto, esperando a noiva chegar. A noiva entra então com o pai, e o John não resiste, ele sai correndo em direção, quebrando todo o protocolo, e vai em direção a Anne, e fala assim: eu estou tão ansioso de poder te receber, que eu não aguentei esperar o protocolo de você chegar até o altar. O pai entrega a Anne para o John, ele se abraça. O pastor naquele dia começa a chorar em pranto, dizendo assim: tamanha era a alegria. Sabe, meus amados, Deus está exatamente como o John, ansioso, correndo, quebrando o protocolo, para chegar à tua vida, para te alcançar, para te envolver, para dizer que não importa o que o mundo fez na sua vida, Deus se perdoa, Deus restaura, Deus tem a oportunidade de transformar o veneno que o mundo colocou no seu coração, transformar em algo extraordinário. Amém. Esse é o nosso Deus, que nos faz vencer a serpente da crise, a serpente da crítica e a serpente do cinismo. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 15, e eu quero encerrar, existe a cena em que os filhos do sacerdote Estevão, eles observam como Paulo expulsava os demônios. E aí então, os filhos de Estevão observam como acontecia, e eles, diante de um demônio, falam assim: olha, em nome de quem Paulo prega, eu mando para você, demônio, sai em nome de Jesus. E aquele demônio diz: olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas vocês quem são? E o texto diz que aqueles demônios bateram, machucaram, e aqueles filhos de serva saíram envergonhados e nus. A pergunta do texto é: quem é você? O inimigo vai saber que você é como Paulo? Vai saber que você é um seguidor do Senhor Jesus? Qual é a sua posição? Talvez você se coloque como os filhos do sacerdote servo, que sabe, conhece, mas não vive e não experimenta. Um dia, andando pela rua, cruzei por alguém que me arrepiou. Tamanha era a opressão que vivia na vida daquele homem, ali na rua, no centro da cidade. Me arrepiou. Eu não sou de sentir isso, não sou de experimentar isso. E na minha mente dizendo: meu Deus, deve estar cheio de demônios. Imediatamente Deus veio ministrar no meu coração: João, você sentiu quando cruzou por aquele homem a opressão. E Deus pergunta assim: o que aquele homem sentiu quando cruzou por você? Será que ele sentiu a paz de Deus? Será que ele sentiu a graça de Jesus e atraído? E
e eu estava perto da igreja, indo fazer outra coisa, eu voltei, fui para uma sala, me ajoelhei e disse: Deus, tem misericórdia. Porque provavelmente aquele homem não sentiu o que o Senhor gostaria que sentisse. Eu estava vivendo a minha vida e o resto que se dá. E Deus foi me mostrar que para eu viver a superação, eu preciso deixar que Deus seja visto na minha vida, na vida das pessoas. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque as tempestades na vida de Paulo, não impediram, mesmo tendo perdas materiais, que ele não tivesse a perda da sua fé no meio da tempestade. Eu te louvo, Deus, porque mesmo ele sendo mordido por uma serpente, a tua palavra, onde ele cria de todo o seu coração, o livrou com a tua mão poderosa, e nenhum veneno pôde impedir da tua graça poder libertá-lo. Deus, Paulo viveu crises, críticas e cinismo. Nós também passamos exatamente pelas mesmas circunstâncias. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem uma ansiedade tão grande de poder se aproximar de nós, de poder revelar os seus segredos para cada um de nós que tem no Senhor. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor que está presente, seja presidente nas decisões do nosso coração, seja presidente nas escolhas que vamos fazer, que vai trazer impacto na vida de outras pessoas. Que as críticas que a gente vai receber sejam porque nós estamos tomando a decisão que glorifica o teu nome. E o Deus da provisão e da providência vai abrir portas para mostrar àquele que não tem no Senhor, que o Senhor continua no governo absoluto de todas as coisas. Aleluia. Deus, o Senhor está perguntando para nós nessa noite: quem é você? Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é você? Como está a sua vida? Como está a sua vida de intimidade com o Pai Celestial? Como está a sua fome e sede de estar na presença do Pai Celestial? Espírito Santo de Deus, vem aí sobre nós. Não merecemos, mas por causa da tua graça, vem poderosamente, quebrantando o nosso coração para a gente ter fome, sede e desejo de estar na tua presença. Obrigado pela vida de Paulo. Obrigado que ele não temeu morrer, foi decapitado, mas ele queria morrer obedecendo ao Rei da Glória. Nos ajuda, Deus, nesse retiro, com as palavras que ouviremos amanhã e depois, que a gente fique cada vez mais apaixonado por Deus e por pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio. Glória a Deus. Aleluia.